Hoje nós estaremos estudando mais um tema da nossa lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando a lição de número 7, onde nós teremos o tema A Teologia de Bildade. É o outro personagem aqui, o Bildade, onde nós temos o subtema com a teologia dele dizendo: se há sofrimento, há pecado oculto. Na verdade, ele, na sua teologia, afirma: se há sofrimento, há pecado oculto. Vamos lá. O nosso texto bíblico básico está em Jó. São três capítulos pelas quais nós iremos lidar, semelhante à aula passada. Então, no livro de Jó, no capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 1 ao 4. E no capítulo 18 de Jó, nós vamos ler do versículo 1 ao 4 também. E depois, no capítulo 25, vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao 6. Da mesma forma que foi lidado na aula passada, nós iremos fazer hoje. Como a leitura é pequena, eu vou fazer essa leitura aqui, né? Mas lembre de que, normalmente, nós teremos outras passagens para fazer leitura no decorrer da nossa ministração, que estão relacionados a esses três capítulos. Então, eu vou ler o primeiro, Jó, capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, utilizando a versão utilizada pelo próprio comentarista. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Agora, Jó, capítulo 18, dos versos 1 ao 4, diz assim: então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem e, então, falaremos. Porque somos tratados como os animais e como os imundos aos vossos olhos? Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a tua terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? No capítulo 25, dos versos 1 ao 6, nós temos ainda a terceira parte relacionada à Bildade. Respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Essa, então, é a leitura do texto que nós temos para hoje, aqui apresentada pelo comentarista. Só lembrando de um detalhe, como a proposta do nosso comentarista é apresentar a teologia de cada um dos amigos de Jó, por isso que a pergunta que se faz é, na verdade, uma afirmação que cada um dos amigos de Jó tem em relação ao estado em que eles viram Jó, de sofrimento, daquela degradação que se encontrava Jó. Por isso que o comentarista lida aqui apenas com alguns versículos relacionados à Bildade. Aqui na leitura bíblica não é feito as réplicas de Jó. Nós as faremos no conteúdo da nossa aula.
Pois bem, qual é o objetivo geral da nossa aula de hoje? Mostrar que nem sempre, esse é o objetivo geral, mostrar que nem sempre o sofrimento é resultado de um pecado oculto, como pensava Bildade. Ele pensava assim. A título de introdução, como eu disse, nós vamos estudar hoje sobre os discursos de Bildade, porque ele faz 3 discursos. E ele vai, nessa aula de nossa hoje, expor o seu pensamento, a sua teologia, o que ele pensava a respeito de Jó, quando ele deparou com Jó no estado que ele se encontrava. Qual era a teologia dele a princípio? Ele entendia isso e falava sobre a natureza de Deus, os atributos de Deus. Ele afirmava de maneira categoricamente para Jó que Deus é santo, Deus é reto e Deus é justo. Mas Bildade, ele faz uma contraposição sobre o caráter de Deus em relação ao pecado humano. É o que nós vamos verificar aqui, principalmente no primeiro ponto. Então, para ele, se Deus é santo, se Deus é justo, Deus não iria, em hipótese alguma, compactuar com o pecado oculto de uma pessoa. Porque o conceito dele é de que se Jó estava sofrendo daquela maneira, é porque existia um pecado oculto em Jó. Agora, o pensamento de Bildade está correto? Sim, é correto. Só que a diferença é que ele faz essa acusação a Jó, que Jó tinha um pecado oculto. A diferença está aí. Porque esse pecado não se aplicaria na vida de Jó. Não se aplicaria. Nós veremos também que Bildade defendia uma moralidade rígida, fundamentado em preceitos religiosos, porém sem se guiar por princípios espirituais. Nós vamos falar um pouco disso na nossa aula. Tanto que para ele, Deus é um ser distante, devido que a sua onipotência, pelo seu poder e a sua grandeza, Deus está muito longe, muito distante do mortal. Só que Jó, ele vai fazer uma contraposição em relação a esse pensamento de Bildade. Nós temos então 3 tópicos para a nossa aula de hoje. O primeiro ponto, nós vamos falar sobre o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. O segundo, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. O pecado em contraste com a majestade de Deus. Então é preciso entender que esses são os pensamentos de Bildade que nós estamos discutindo e vamos abordar a partir de agora. Então, no nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre o pecado em contraste com o caráter santo e justo de Deus. Para isso, nós vamos verificar nesse nosso primeiro ponto a respeito das abordagens de Bildade no capítulo 8 do livro de Jó. Então, o que nós vamos verificar aqui está relacionado no capítulo 8. O discurso dele no capítulo 8. Se você ler o capítulo 8 com atenção e observar as expressões de Bildade em forma de poesia, tem que sempre lembrar disso. E outra coisa que precisamos falar aqui, os termos usados depende de pesquisa, porque ele está utilizando termos arcaicos de um período muito remoto, do tempo que ele vivia, porque Jó viveu com seus amigos,
seus contemporâneos, nos dias dos patriarcas, né, nos dias de Abraão. Isso, quando nós lemos o capítulo 8, nós vamos verificar que o discurso de Bildade, ele é semelhante ao discurso que nós estudamos na aula passada de Elifaz. O que Bildade é? Um sujeito teórico. O que é teórico aqui? É uma pessoa que fala de Deus apenas teoricamente. Outro aspecto, que ele é religioso, ele é, porque ele está falando de Deus. Mas a religiosidade dele, o conhecimento dele de Deus, é muito superficial. Porque ele se embasa em sabedoria proverbial, ou seja, as chamadas sabedoria humana. E ele, utilizando dessa sabedoria de provérbios, ele tenta falar da natureza de Deus. Olha, isso acontecia e acontece aos dias de hoje. Quando nós olhamos os provérbios chineses, observe as sabedorias dos provérbios chineses. Observe como que eles, e Confúcio, por exemplo, ou o Código de Hammurabi, como que eles valorizam a virtude. Mas são conceitos puramente humanistas. Primeiro que nós vamos observar, dentro da abordagem de Bildade, ele afirma uma verdade: Deus é justo e reto. Então, quando ele apresenta essa afirmação que Deus é justo e Deus é reto, ele está mostrando exatamente, praticamente o que nós estudamos na aula passada. Porque ele estava dizendo, quando ele fez o discurso, foi ele quem discursou primeiro, e o que nós estamos vendo agora, o segundo discurso do amigo de Jó, que é Bildade. Então, o anterior disse que os pecadores, somente os pecadores sofrem. Ou seja, a pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa reta, essas pessoas não sofrem. Só sofrem os pecadores. Veja que não é diferente o pensamento de Bildade. Quando, é isso que nós temos que observar, que assim que Jó faz a réplica dele a Elifaz, Bildade estava ali ouvindo os dois. Enquanto Elifaz falava, Bildade estava observando toda a fala de Elifaz. E observou como foi que Jó replicou a Elifaz. Então ele já inicia, no capítulo 8, que foi a leitura que eu fiz no início, ele já inicia dizendo assim: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão como um vento impetuoso? Perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Por que ele está dizendo perverter Deus? Com base na própria vida que Jó se encontrava. Então ele diz assim: olha, quando os teus filhos pecaram contra ele, ou seja, contra Deus, ele os lançou no poder do seu pecado. Verifique que Bildade, ele conclui que as ações de Jó não poderiam ser justificadas. Porque se Jó era um homem, até pouco tempo, que tinha todo sucesso, um conselheiro, um homem famoso, próspero, uma família maravilhosa, só que agora as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas estariam o quê? Em outras palavras, sendo uma blasfêmia contra Deus. Porque Deus, ele teria que punir os justos. Olha,
Ele então está afirmando que Deus é justo e reto. Se Jó diz que ele, Jó, é uma pessoa reta, é uma pessoa justa, então isso praticamente era o quê? Era uma blasfêmia. Você está falando contra Deus. Você está pervertendo o direito de Deus. Porque se você fosse, na verdade, a pessoa reta, Deus não iria punir você. Você está sofrendo punição por isso. Porque Deus é justo e reto. Se Ele é justo e reto, você está sofrendo assim, Deus teria e tem que aplicar justiça sobre você. Ele é justo e reto. E você não é. Ao observarmos nesses, na verdade, 4 primeiros versículos do capítulo 8, ele defende uma teologia para os bons e uma teologia para os ruins, para as pessoas más. E é semelhante, muito parecido com o próprio discurso que já tinha sido feito antes por Elifaz. Por quê? No versículo 4 aqui, ele está deixando bem claro, ele afirma que os filhos de Jó foram mortos. Por que eles foram mortos? Porque eles eram maus. E Deus, por ser justo e reto, ele teria que aplicar a justiça em cima de pessoas que são ruins e pessoas que são más. Veja que no versículo 5, ele está dizendo: mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso buscar misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará em seu favor e restaurará a sua justiça. Olha, na verdade, as palavras de Bildade era limitada, ele não tinha entendimento, compreensão total a respeito da natureza de Deus. Quem é Deus? Deus é santo, é justo? Claro que é. Só que ele desconhecia, mas Deus sabia quem era Jó. Aí é que faz a diferença. Bildade, na verdade, tinha um entendimento incompleto a respeito da natureza de Deus. Então isso faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja que consequência de um pecado oculto. Por isso que ele estava sofrendo. Por isso que ele estava vivendo daquela forma. E ele então, quando ele apresenta esse tipo de teologia, o que ele está querendo dizer? Para ele, Jó teria que provar que ele era bom e que ele merecia o favor de Deus. Ele teria que provar isso. Olha, o que nós vamos encontrar aqui? Que essa teologia de Bildade é uma teologia que destaca o merecimento, ou seja, a meritocracia, no processo da justificação diante de Deus. Ou seja, para eu me justificar diante de Deus, eu tenho que merecer. Eu tenho que merecer. É incrível. Essa teologia continua até hoje. Há muitas pessoas de certas denominações, e principalmente denominação tradicional, denominação que embasa em dogmas humanos, essas denominações que se chamam cristãs, e até outras mais, eles, por exemplo, fora do cristianismo nós temos o espiritismo, né? Mas no cristianismo nós temos religião antiga, tradicional, cheia de tradições. E para essas pessoas é incrível. Você observa que sempre as pessoas merecem ir para o céu. Eles dizem assim, aquela pessoa é tão boa, só fez bondade, a vida inteira ela foi muito boa com os filhos dela, a vida inteira aquela pessoa foi sempre honesta nas coisas dela, então ela merece o céu.
Ou seja, ela merece pelas suas ações, por tudo que ela faz. Essa é a teologia de Bildade. E não é uma teologia diferente dos nossos dias. Por isso que o versículo 5 e 6, ele então diz: mas se tu de madrugada buscares a Deus, veja que ele é religioso. E ele conhece as maneiras, as formas de buscar a Deus. Que isso é antigo. Agora, que Deus é esse de Bildade, é muito diferente do Deus de Jó. Então ele diz: se levantar pela madrugada, buscar a Deus, o Todo-Poderoso, e pedir misericórdia a Deus, se fores reto, olha, se você for reto, né, puro, certamente Deus vai se despertar de você e restaurará você a morada da tua justiça. Então essa era a teologia dele, que dependia da bondade de Jó, dele ser uma pessoa boa. Por isso então que fica bem nítido nas expressões de Bildade, quando nós vamos lendo os versículos, toda a fala dele, de que a teologia dele não é a graça que vem de Deus. Então nós sabemos que tudo que nós produzimos de bom vem de Deus. Olha o que a Bíblia diz: que Deus, olhando, ele não viu nenhum justo sequer, ninguém que fizesse o bem. Vê que Jesus, na conversa com Nicodemos, ele diz a mesma coisa: bom é pai, o Pai, ou seja, bom é Deus que está nos céus. Então nós, seres humanos, nós não somos bons. Quando nós praticamos bondade, as nossas ações, assim como a de Jó, relatada no livro, é porque ele era dependente de Deus, só que Bildade desconhecia isso. Mas ele sabia o que? Acusar Jó. Porque o estado que estava Jó não condizia com a pessoa boa, com a pessoa pela qual ele sempre disse e sempre dizia o que as pessoas diziam sobre ele. Mas nós vamos entender que a teologia de Bildade era aquela teologia do esforço humano. Então, à medida que eu me esforço, aí eu me justifico diante de Deus. Você sabe que existe a teologia da penitência, a teologia do purgatório. São teologias que tentam criar um meio, uma forma de levar a pessoa a Deus por esforço humano. Essa teologia, ela permanece até hoje. Bildade, ele pensava assim. Mas quando nós olhamos para o capítulo 9 e o capítulo 10, nós vamos verificar que Jó, ele vai fazer a sua defesa. E Jó, logo no início, ele vai dizer claramente: na verdade sei que assim é. Jó está afirmando. Mas como se justificaria o homem para com Deus? Ele está dizendo: como que o homem se justifica para com Deus? Porque o homem é falho. Jó está deixando bem claro, e ele sabe muito bem que Deus é infinitamente sábio. Jó tinha a compreensão que Deus era infinitamente justo e reto. E que Deus iria justificá-lo pela vida dele. Essa era a tônica sempre da palavra de Jó. Ele sabia quem ele era, ele tinha convicção do seu relacionamento com Deus. Jó, ele era ciente de que ninguém é perfeito, não existe uma perfeição humana que irá habilitar um ser humano a aproximar-se de Deus. É impossível. Não há homem perfeito para que através da perfeição dele, ele pudesse
aproximar-se de Deus. Mas olha, no mesmo capítulo 9, nos versos 31 e o verso de número 32, numa linguagem poética, Jó, ele fala claramente a respeito da santidade de Deus e fala a respeito do estado do homem. O 31 e o 32 ele diz assim: mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo justamente o juízo. Então Jó está afirmando no primeiro versículo a santidade de Deus, que Deus é santo. E está deixando bem claro no versículo 32, de que Deus não é homem. Não tem como fazer essa comparação, porque a imperfeição é humana e Deus é perfeito. Essa é a palavra de Jó, claramente. Por isso que ele diz claramente: ainda que me lave com água de neve. Olha as palavras de Jó. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Eu estou falando aqui por causa da minha versão, gosto muito dela. Afinal, Deus, diante das palavras de Jó, ele é santo. E ele, Jó, ele se considera, nas suas próprias palavras, que Deus é santo e ele é um pecador. Agora verifique se Jó dirigisse com as perguntas àqueles 3 amigos dele, e perguntasse assim: é verdade que onde há sofrimento, há pecado? Todos eles lhe diriam claramente: sim, porque é assim que os amigos deles pensavam, que onde há sofrimento, há pecado. Porque para eles, uma pessoa justa, uma pessoa que tem uma vida reta, não pode sofrer. É assim. Só que Jó, como conhecia a si mesmo, da sua integridade para com Deus, ele sabia muito claro que tanto ele, quanto qualquer outra pessoa que é reta diante de Deus, poderia sofrer. É tão interessante quando nós olhamos para esse comportamento de Jó. Porque quando a gente pega as escrituras, as sequências de textos e muitos outros homens de Deus nas suas experiências com Deus, nos Salmos, por exemplo, Davi, no seu comportamento, na sua forma de viver, mas tudo que Davi e outros personagens bíblicos, eles estavam embasados em outros homens, como o próprio Abraão, ou mesmo Isaac, Jacó, ou na pessoa também de Moisés e do próprio Jó, que era um personagem conhecido nos dias dos patriarcas. Mas o interessante que eu quero dizer é que esses personagens já posteriormente, eles tinham embasamento histórico em outras vidas para se espelhar, assim como a gente se espelha em Jó hoje. Mas o interessante é que o conhecimento a respeito de Deus naquela época era muito raso, porque nós temos que lembrar, com base nos textos, que o dilúvio até os dias de Jó, comparando esse período, tinha acontecido cerca de 500 anos atrás. A Bíblia deixa bem clara de que Noé, ele viveu 350 anos depois do dilúvio. E quando Noé morreu, Abraão tinha cerca de 60 anos. Então, se Jó, ele era contemporâneo dos patriarcas, então, veja que o conhecimento de Deus que ele tinha
vinha exatamente de quê? Dos fatos que havia acontecido, de Deus aplicando justiça sobre aquelas famílias pecaminosas antes de Noé. E ele tinha conhecimento de quê? De Babilônia, da confusão das línguas que já tinha acontecido. Mas veja que o próprio Abraão, o estado de vida dele, de família dele, eram de pessoas idólatras. Mas Abraão creu em Deus. Eu só estou reportando isso porque Jó era contemporâneo de Abraão. Se eram poucas pessoas naquela época que confessava uma vida de retidão a Deus. E Jó era um desses, que tinha uma vida reta diante de Deus. Então veja que o interessante que nós vamos observar aqui, que lá no início do livro, Deus já havia testemunhado que Jó era uma pessoa íntegra, uma pessoa justa. Então, para a nossa reflexão aqui de hoje, né? Nossa reflexão hoje, que nós estamos estudando algo que já aconteceu. Isso significa que nem sempre o sofrimento é fruto de imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Porque a tendência é muito grande de pessoas julgar as outras pessoas quando eles estão sofrendo. Veja que no caso de Jó, isso não funcionava. Ele não tinha pecado oculto, mas ele estava sofrendo essas acusações, que ele tinha um pecado oculto. Caminhando para o nosso segundo ponto. Nesse segundo ponto, nós já vamos caminhar para o capítulo 18, aonde Bildade volta a fazer o seu segundo discurso. Então, nesse tópico, nós vamos verificar que, na verdade, Bildade, nesse capítulo 18, parece que ele está mais preocupado com a sua própria reputação moral e que, porque ele dizia que Jó subvertia a ordem moral. Ele estava muito preocupado, na verdade, consigo mesmo, diante das próprias palavras de Jó. O que é que nós vamos encontrar aqui, nesse segundo ponto? O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Olha, quando nós olhamos o que pensavam os sábios, o que diziam a sabedoria daquela época, nós vamos verificar que ela é totalmente tradicional. São pensamentos humanos. E são normalmente estabelecidos por 3 princípios. Olha, eu vou citar sobre eles, porque não está aqui na tela para você acompanhar. Mas quais são os 3 princípios morais que é abordado aquilo que se tratava da ética ou da moral tradicional? Por natureza, os seres humanos aspiram o bem e a felicidade. Ou seja, por natureza, o ser humano aspira, deseja o bem e a felicidade, que só podem ser alcançados pela conduta virtuosa. Então depende da minha conduta, de como que eu sou, como que eu lido, se eu sou bom, se eu faço as coisas direitinho, ou seja, tudo que eu faço. Quais são a segunda? A virtude é uma excelência alcançada pelo caráter. Então, se eu sou bom, isso teria que ser trabalhado humanamente. Tanto é que quem trabalhou nisso e sempre trabalha até hoje é quem? A filosofia. Basta você estudar um pouquinho dos naturalistas, os pré-socráticos, Sócrates, né? Platão, Aristóteles, Zelão. Você vai verificar todos os princípios
que se pensa da moralidade tem a ver com a conduta, a vida que a pessoa faz, mas por si mesmo. E por último, a conduta moral é aquela na qual a pessoa sabe o que está e o que não está em seu poder para realizar. A pessoa moral consegue isso. A pessoa ética consegue saber o que ele pode alcançar ou o que ele não pode. Então, se ele fizer o contrário, ele vai inferir a lei moral tradicional, aquilo que se prega, aquilo que se ensina. E Bildade, então, está dizendo que Jó estava quebrando a moralidade tradicional. Por que isso? Porque Bildade, ele defende os quesitos da moralidade dos seus dias. Tudo aquilo que se dizia. Olha, veja, na verdade, não podemos falar de uma ética ou de uma teologia moral de Bildade, mas é nítido aqui que em toda a sua abordagem, tudo que Bildade diz, há claramente um moralismo fundamentado na tradição. E nós sabemos, olhamos para os escritos, ou até mesmo nós pensando no nosso Brasil, de anos atrás, da forma tradicional, conservadora da nossa nação, fala do Brasil mesmo. Um conservadorismo que existia, ou seja, um moralismo fundamentado em tradições. E que muitas das vezes não passava de hipocrisia e de mentira. Que a pessoa, ela exigia do outro, um pai, por exemplo, exigia uma coisa do filho ou da filha, por uma questão de moralismo. Mas ele não praticava, não conseguia agir, porque nós não somos perfeitos. É isso que nós estamos encontrando, porque Bildade está apresentando então o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Ou seja, aquilo que Jó estava vivendo, estava quebrando a moralidade que era passada de gerações em gerações. Por quê? Porque as desgraças, aquela calamidade que Jó estava sofrendo, ocorreram por causa da quebra da moralidade dos seus dias. Então Jó quebrou, você pecou. Ele está querendo deixar bem claro que para ele, esse universo moral, é controlado por leis morais e inflexíveis. E que Jó quebrou essas leis. Ou seja, com isso ele está sofrendo a consequência. Era mais ou menos a questão que nós estudamos, e ele faz questão de causa e efeito. Ele está querendo dizer, é como se tivesse Jó então quebrando a lei da gravidade. Então, para Bildade, o que Jó dizia de si, não condizia com o que ele via em Jó. Então, para ele, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis morais. Então, Jó, você precisa voltar, praticar coisas boas de novo, porque da forma que você está caminhando, não tem como. Porque está acontecendo o quê? Uma subversão, você está subvertendo a ordem moral. Para ele, nada adiantava Jó pensar, não é isso? Que os maus prosperam. Porque as pessoas más, elas não conseguem prosperar. É uma ilusão isso. Só que Jó tinha certeza que Deus iria restaurá-lo daquela situação. Do versículo, aqui no capítulo 18, dos versos 12 até o verso 16, nós vamos verificar aqui, exatamente a parte do capítulo 18, onde ele fala que a prosperidade dos maus é semelhante às raízes de uma árvore que foram cortadas.
cujos ramos, embora mantenham aparência, né, de verdor, de verde, por algum tempo, todavia, necessariamente vai murchar. Está bem claro aqui no capítulo 18, do verso 12 ao 16. Porque ele diz, olha, ele devora os membros, melhor, a calamidade vem faminta sobre ele, o desastre está pronto para ele quando cair. Ele quem? Para quem está quebrando a moralidade tradicional. Ele diz, é arrancado da segurança da sua tenda e é levado ao rei dos terrores. Enfim, ele deixa bem claro, na sequência do texto, de que a prosperidade dos maus é semelhante às raízes de uma árvore, que elas foram cortadas. E esses ramos, embora tenham aparência verde, mas isso vai durar pouco tempo. Os ramos vão murchar e vai acabar e vai se liquidar. Em outras palavras, as suas ações, a maneira que você está dizendo, é uma subversão às ordem moral das coisas que nós conhecemos e que nós ensinamos. Mas aqui, o nosso comentarista, utilizando o capítulo 19, que é a réplica de Jó, ele utiliza um subtópico, o terceiro, contemplando a cruz. Ou seja, o nosso comentarista está utilizando uma linguagem de hoje, que tem embasamento no Antigo Testamento, é claro, porque a Bíblia, lá no Antigo Testamento, fala, maldito aquele que for pendurado no madeiro, e Jesus foi pendurado no madeiro. Então o nosso comentarista está utilizando aqui, no capítulo 19, ele faz a defesa, pois ele sabia que Deus, ele atua no universo moral, e que tudo está sob o controle de Deus. Ele governa todas as coisas, tudo que Deus fez, porque Jó tinha conhecimento do livro de Gênesis. Olha, melhor, não do livro de Gênesis, mas de tudo que Deus havia feito, que o conhecimento era um conhecimento oral. Que posteriormente, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele escreveu coisas que veio até ele de forma oral. E Jó conhecia sobre isso. Jó estava convicto que não havia quebrado nenhuma lei moral. Ele era inocente e o seu sofrimento não tinha uma razão aparente. Ou seja, você olha para mim, para as coisas que eu estou vivendo, que eu estou sofrendo, essa maneira que eu estou vendo, mas isso não condiz com a minha vida. Você pode ver o meu estado, meus filhos morreram, perdi os empregados, todos os meus bens, eu perdi tudo ele, mas esse sofrimento não condiz com o que você vê. Aparentemente não. Quando nós, nesse capítulo 19, partindo aqui do versículo 21 a seguir, esse texto é muito conhecido, principalmente o versículo 25 do capítulo 19. Jó, então, é claro que ele sabe que ele é inocente. E Jó, ele não quer mais se justificar, auto-justificar, diante dos seus amigos, explicar tanto, se expor tanto. Ele, poeticamente, no capítulo 19, os versos 21 a 24, ele diz assim, olha, compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos, pois a mão de Deus me atingiu. Observe que ele entendia que Deus é quem estava fazendo aquilo. Porque lá, no primeiro e no segundo capítulo do livro de Jó, que é a base dos nossos estudos, lá deixou bem claro, ele falou assim, tudo veio de Deus. Se Deus deu o bem, por que Deus não pode dar o mal? Então ele tinha o entendimento de que tudo vinha de Deus. Olha o versículo 22, ainda do capítulo 19. Por que me persegues como Deus me persegue?
Da minha carne não vos fartareis? Quem me dera fossem as minhas palavras escritas, que fossem gravadas no livro, com pena de ferro, ou seja, com caneta de ferro e com chumbo, e que para sempre fossem esculpidas na rocha. Então, na verdade, ele cansou de se defender numa instância, numa corte humana. Jó agora quer apelar para um mediador que possa defender a sua causa. Então, aqui nós vamos ver claramente que à medida que ia passando o tempo dos discursos dos seus amigos, e ele respondia, a fé de Jó, a convicção dele crescia cada vez mais, ou seja, ele se amadurecia cada vez mais à medida que ele respondia para os seus amigos. Então Jó agora apela para alguém justo, alguém que vai ficar entre ele e Deus. É por isso que o comentarista agora utiliza aqui, que ele contempla a cruz. Ou seja, porque agora ele vai utilizar um termo que vai dizer exatamente o que? No versículo de número 25. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Então Jó cansou de auto-justificar para aqueles seus amigos, e agora então ele apela para o Redentor. Quem é o Redentor? A palavra no hebraico é Goel. Goel é a mesma palavra Redentor, que significa alguém que defendia, um familiar quando não podia fazer a sua própria defesa. Então, quando alguém não podia fazer a sua própria defesa, ele buscava um Goel, ou seja, uma outra pessoa para falar em seu lugar. Ou seja, um advogado, uma pessoa que pudesse falar por ele. É isso que Jó então está dizendo. Ele agora está apelando para um Redentor, por isso que ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Ele vai buscar a minha causa. Eu acredito que o Senhor vai me restaurar, e por fim, ele levantará sobre a terra. Essas são as palavras de Jó, mostrando exatamente que ele tinha certeza que Deus iria restaurá-lo. Ele cria que alguém iria interceder por ele. Havia uma pessoa que poderia interceder por ele. Então, por isso que aqui há um entendimento escatológico de que no futuro ele estaria restaurado. Por que isso? Porque é muito claro de que Jó tinha conhecimento de forma oral, como eu falei agora há pouco, do que aconteceu no Éden. De tudo que aconteceu lá no Éden. Do pecado do primeiro casal. E Jó tinha conhecimento de que Deus deixava a entender que existia um libertador. Porque era conhecido, e tanto que Moisés, posteriormente aos dias de Jó, ele escreve o livro de Gênesis. O capítulo 3 e 15 de Gênesis, está lá exatamente a primeira promessa de Deus, de que ele iria restaurar o homem. Porque ele falou que da semente da mulher, nasceria um que iria esmagar a cabeça de Satanás. Jó, ele esperava pelo Redentor. Ou seja, que alguém iria restaurá-lo. Ele apela para Deus. O tempo todo, na verdade, o tempo todo ele fala só de Deus. Ele apela para Deus. Ele não busca a nenhuma outra pessoa. E aí, para nós finalizarmos, o nosso terceiro ponto é uma abordagem lá no capítulo 25, que o nosso comentarista, ele vai lidar apenas com o capítulo 25 e 26, porque na verdade, quando Bildade, ele usa o seu terceiro e último discurso, ele utiliza apenas
6 versículos no capítulo 25, que é o discurso de Bildade. Só que Jó, ele vai do versículo do capítulo 26 até o capítulo 31. É longo a passagem. Então sugiro que você leia. Mas o comentarista está deixando bem claro que por exiguidade de espaço, não tem como. Nós vamos trabalhar no terceiro ponto, apenas com o capítulo 23, 25, que é o terceiro e último discurso de Bildade, um discurso curtíssimo. E vamos utilizar apenas algumas pequenas passagens de Jó para finalizarmos a nossa aula, para responder a Bildade. Então vejamos que ele, Bildade, ele tem, no capítulo 25, utiliza um discurso curtíssimo, muito curto. São apenas 6 versículos, que foi a leitura inicial nossa. Então, do primeiro até o versículo 6, o que Bildade faz? Ele está exaltando a Deus. Lembre que o Deus de Bildade é um Deus teórico. Ele está exaltando a Deus. Mas ele faz isso para rebaixar a Jó. Pensa comigo um detalhe aqui. Que tipo de amigos que Jó tinha? Tudo que eles faziam era para condenar a Jó. Não tinha palavra nenhuma, poucos momentos e muito pouco tempo eles usavam no seu discurso alguma palavra favorável, um alento pelo sofrimento de Jó. Pelo contrário, aqueles homens sábios estavam somente julgando a Jó pelo conhecimento superficial que ele tinha de Deus e da moralidade tradicional. Como ele está utilizando, o seu discurso é tão pequeno, fica bem claro aqui que os argumentos dele se esgotaram e ele torna-se repetitivo. Tudo que ele fala nesses versículos são coisas que ele já havia dito no seu discurso anterior. Ele não trouxe nada de novo, nada diferente nesse novo discurso dele. Ele vai falar da grandeza de Deus, sim, coisa que ele já havia dito. Ele vai destacar aqui no versículo 2 do capítulo 25, a onipotência de Deus. Ele vai deixar bem claro, olha o que ele diz: com Deus estão domínio e temor, ele faz reinar a paz nas suas alturas. Então, Bildade, ele destaca o quê? A onipotência de Deus, que Deus é dominador, é poderoso, ele é onipotente, e ele é grande, muito grande e poderoso, mas ele está nas alturas, porque ele diz com clareza, no verso 4, portanto, como seria justo o homem perante Deus? Ele está dizendo. Como seria puro aquele que nasce de mulher? Veja que no seu discurso, ele acaba criando um abismo entre Deus, que é o Criador, e o homem, que é a criatura. Por quê? Porque segundo ele, Deus criou o mundo, só que Deus está distante desse mundo que ele criou. Ou seja, Deus está ausente lá nas suas alturas. É a forma dele entender, por isso que nós dizemos com clareza sempre que Bildade, ele era teórico. O que ele conhecia e sabia sobre a natureza de Deus, sobre os atributos de Deus, era apenas por conhecimento da sabedoria humana, de coisas que foram passadas de geração para geração a respeito de Deus. Mas veja que aqui no capítulo 26, nós não vamos lidar com os demais versículos, mas sugiro a você ler. No segundo versículo do capítulo 26, Jó, ele usa de ironia para responder a Bildade, pelo pobre discurso que ele fez. Ele fala assim, olha,
como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria? Está sendo irônico. E plenamente lhe fizeste saber o verdadeiro conhecimento. O que Jó está dizendo? Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentastes o braço de quem não tinha vigor. O que Jó, na verdade, ele está esclarecendo aqui que Deus, ele é onipotente. Leia os textos que você vai verificar. E não pode ser visto. Deus não pode ser conhecido apenas pela sua força. Deus não pode ser conhecido apenas pelo seu poder. Mas também é preciso conhecer a Deus por Ele ser compassivo, por Ele ser um Deus amoroso e por ser um Deus presente. É assim que Jó via. Ele não via apenas um Deus juiz, um Deus distante, em hipótese alguma. Ele deixa claro isso nos versos 3 ao 5. Deus não disciplina apenas, olha, simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque Ele ama. É assim que Jó entendia, é assim que Jó via Deus. Então isso mostrava claramente que Jó tinha um relacionamento, tinha comunhão com Deus, ele persistia nisso, enquanto seus amigos tinham conhecimento de Deus apenas teórico. Qual a reflexão que nós podemos fazer aqui? É que o nosso Deus, o Deus de Jó, o nosso Deus, Ele é poderoso, sim, é um Deus de glória e de majestade, mas também é um Deus de misericórdia, é um Deus gracioso para conosco. Ele sabia a respeito das coisas que Deus faria no futuro. Ele só não tinha muito conhecimento, grandes conhecimentos. Né? Você acha, por exemplo, que quando Moisés disse, quando ele colocou aquela serpente lá no deserto, ele obedeceu a Deus, porque ele fez uma serpente de bronze, numa haste e colocou ali, por causa dos pecados dos judeus. Deus então enviou cobra e houve grande mortandade entre os judeus pelo deserto. E Deus mandou que Moisés, ele fizesse uma cobra de cobre, e assim que a pessoa olhasse para aquela cobra, ele seria curado. E toda pessoa que olhava era curada. Então dependia de quê? Da fé. Mas você pensa que Moisés, quando fez isso, ele obedeceu a Deus, ele teria entendimento pleno a respeito daquilo que iria acontecer no futuro, literalmente como? Eu penso que não. Mas só que Jesus, posteriormente, ele disse, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele diz as palavras de Moisés, assim como nos diz Moisés. Então Jesus estava exatamente afirmando as palavras de Moisés. Mas Moisés não tinha conhecimento amplo. Por quê? Porque o conhecimento de Deus é gradativo. Deus veio se revelando gradativamente, aos poucos, e se revelou na pessoa do seu Filho Jesus. O que importa é a fé, é viver pela fé. E Jó vivia pela fé. Ele esperava, ele tinha certeza do amanhã, ele tinha certeza do futuro, que ele seria restaurado. Por isso que temos que ter cuidado para que nos momentos de sofrimentos, não venhamos a manchar a imagem de Deus, que não é só por força, mas Deus age sim por força, mas Deus é igualmente amor. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. E assim, eu concluo a minha aula, porque nós estudamos hoje sobre o pensamento teológico de Bildade. Como eu disse, não é um pensamento diferente de Elifaz. Bildade apresentou as suas ideias, as suas teologias diante de Jó, que são fracas. A maioria delas foram faladas anteriormente pelo seu próprio amigo anterior. Ele vem de uma concepção moral tradicional e não crê na inocência de Jó. Por isso que ele atribuía a Jó que ele tinha pecado, que existia pecado na vida dele, pelo fato dele estar sofrendo. Veja que ele orienta Jó a viver os ditames
da tradição moral. Ele chega a usar as palavras para que Jó, então, ele viesse a viver dos ditames da tradição, de uma moralidade de natureza apenas religiosa. Mas Jó revela que Bildade é uma pessoa muito ignorante a respeito de Deus e dos caminhos do Senhor. Veja, meu irmão, que nós concluímos a nossa aula. E o que nós entendemos, o valor desses 3 tópicos, apesar dos textos, dos discursos, tanto de Bildade quanto as réplicas de Jó, são muito grandes, muito maior do que nós lidamos aqui, mas são suficientes para nós entendermos que eu e você, se somos salvos em Cristo Jesus, nós temos que ter convicção disso. E nem Satanás, e nenhuma pessoa com as suas filosofias, com as suas teologias ou heresias, poderão remover a nossa convicção de fé. Assim como o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Eu quero orar com você, agradecer a Deus. Eu não sei como você está vivendo, a maneira como você está. Quem sabe que você vem passando por situações de sofrimento, de lamúrias, e tem queixado diante de Deus os problemas, o sofrimento que você vem sofrendo. Mas lembre-se que assim como Jó, nós devemos viver. Às vezes nós passamos por sofrimentos porque nós estamos sendo provados por Deus. E nós temos que passar por essas provações. E quando nós chegarmos lá na frente, chegaremos mais robustos e ainda cada vez mais fortes. Mas nós precisamos ser fiéis. A nossa fidelidade, na verdade, tem que ser permanecida. E devemos combatê-la com a nossa fé na pessoa do Senhor, independente das situações. Vamos orar ao nosso Pai. Pai querido, quero te agradecer por esses momentos que nós podemos estudar uma porção, Senhor, desses textos no livro de Jó e das discussões apresentadas das teologias de Bildade, Senhor. Mas em hipótese alguma, Senhor, Jó se abateu diante da fala daquele homem, porque ele tinha comunhão contigo. E assim, Senhor, nós precisamos, em toda situação, estando no leito ou não, vivendo na situação de pobreza material, física, de doença, não importa, nós temos que manter a nossa fidelidade a Ti, assim como Jó foi. Nós queremos isso, Senhor, e precisamos disso, e por isso nós oramos a Ti, por cada vida e cada pessoa dessa hora. Ó Pai, nós louvamos em nome de Jesus. Meu irmão, que Deus lhe abençoe. Provendo o Senhor, nós estaremos de volta aqui para a nossa lição número 8, onde nós vamos estudar sobre a teologia de Zofar. Ele vai dizer: o justo não passa por tribulação? Amém? Deus abençoe.